Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula de conceitos básicos de química. Esta é a nossa última aula dessa parte, desse curso de conceitos básicos, tá ok? E ficou para esta aula apenas a propriedade específica chamada de densidade, que é uma propriedade muito importante, é uma temática muito abordada em Enem, vestibulares, tá bom? Então, por isso, essa densidade ela ficou para ser estudada somente ela, para ficar melhor o entendimento, tá certo? Bom, a densidade ela é uma relação entre duas grandezas, duas propriedades gerais, inclusive. A massa, que é uma propriedade geral, nós já estudamos, não é isso? A massa e o volume, duas propriedades gerais da matéria, e a relação entre essas duas propriedades nós chamamos de densidade. Densidade é a relação entre a massa do corpo pelo seu volume, tá bom? Então, essa densidade, ela depende da temperatura, lógico, tá bom? A temperatura e a pressão influenciam no valor dessa densidade justamente porque a pressão e a temperatura podem influenciar no volume. E se você muda esse volume, você também mudará a densidade. Então, geralmente, nós trabalhamos em temperatura e pressão constantes, tá? Então, geralmente, nós não falamos muito dessa temperatura e dessa pressão. Então, primeira coisa importante da densidade é que existem questões de aplicação de fórmula, pessoal. Simplesmente aplicar o conhecimento da expressão da densidade. Então, densidade é massa sobre volume. Simplesmente isso, não esqueça. Aí você tem um corpo determinado. Esse corpo tem uma massa e tem um volume. Ó. Volume 100 ml, massa 200 gramas. Então, qual vai ser a densidade desse corpo? A densidade desse corpo você aplica direto, tá? Esta expressão, densidade é massa sobre volume. A massa é 200 gramas e o volume é 100 ml. Então, a densidade vai ser 2 gramas por ml, tá bom? Porque em cima a massa está em grama e o volume está em ml. Esta é a unidade mais utilizada de densidade, grama por ml ou grama por centímetros cúbicos, tá bom? Porque elas são equivalentes as duas. Então você usa grama por ml ou grama por centímetros cúbicos como unidade de densidade, porque densidade é massa sobre volume, grama ml ou grama centímetros cúbicos. Um detalhe, não é obrigatório, tá? A questão pode até te dar em outras unidades, mas esta é a unidade recomendada, a unidade padrão em que geralmente você trabalha esta densidade, tá certo? Então, notem que a aplicação de fórmula, tá? Simplesmente isso. Você vai ter questões onde você vai simplesmente aplicar esta fórmula e fazer o cálculo, tá? Use os conhecimentos matemáticos. E você tem questões também teóricas, tá? De entender a linguagem matemática. Então, olha só, como densidade é massa sobre volume, você tem relações aqui numéricas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, olha só, a densidade ela é inversamente proporcional ao volume, porque o volume está embaixo da fração. Então, por isso que quanto maior a densidade, menor vai ser o volume. Então, olha só, maior densidade, menor o volume por unidade de massa. Então, às vezes, você não entende se por unidade de massa. Para ficar melhor de você entender, é o seguinte, eu pego corpos com mesma massa, olha só. Então, eu vou ter, tá, a mesma massa nos dois corpos, é por unidade de massa, é uma unidade só. Então, não precisa ser uma unidade, mas precisa ser massas iguais. Então, você tem dois corpos com a mesma massa. Eu não disse aqui qual é o valor da massa, mas não interessa. 5, 5, 10, 10, eles têm a mesma massa. Então, para corpos de mesma massa, o volume, tá? Ele é o inverso da densidade. Então, olha, a densidade aqui é 20, a densidade aqui é 5.
essa densidade maior, o volume é menor. Então, note que o tamanho aqui é menor. Por que o tamanho é menor? Por que o volume é menor? Porque a densidade é maior. Maior densidade, menor volume. Menor densidade, maior volume. Tá entendido? Então, essa é uma relação matemática que existe aqui na densidade. Tá? A massa é bem mais simples. Quanto maior a densidade, maior a massa por volume, tá bom? Maior densidade, maior a massa, porque a massa está em cima. Então, densidade maior, massa maior, tá certo? Mas, geralmente, o mais enrolado aqui é o volume. Densidade maior, volume menor, tá bom? Então, essa relação quando você tem massas iguais, isso é importante. Outra coisa importante sobre a densidade o corpo, né? Mistura de líquidos, misturar corpos em líquidos, então mistura de líquidos. Então a densidade ela participa também bastante desse entendimento. Então olha só, quando você coloca um corpo dentro de um líquido, esse corpo, por exemplo, ele ficou no fundo do líquido, do recipiente. Já o gelo ficou na superfície aqui, o gelo não afundou. Então isso tem a ver com a densidade. Esse corpo aqui afundou porque a densidade dele é maior que o líquido. Olha só, densidade dele é maior. Então, toda vez que um corpo tem densidade maior que o líquido, ele vai para o fundo. E o gelo aqui, ele tem densidade menor, ele é menos denso. Então, se a densidade dele é menor, ele não vai afundar, tá bom? Então, essa é a relação importante. Então, olha só, a densidade do alumínio, lembrando você que nós estamos estudando propriedades físicas da matéria, né? Aquelas propriedades que são mensuráveis, são medidas, você tem valores, tá bom? Então, a densidade ela é medida de cada corpo, de cada material, aliás. A densidade 2,7 do alumínio, 2, grama por centímetro cúbico, olha só. Aqui é grama por litro, né? Aqui é grama por litro. Aqui é grama por centímetro cúbico, a unidade mais utilizada. Então, você tem a densidade do alumínio 2,7. Então, o alumínio, se eu jogar um pedaço de alumínio dentro da água, que a densidade é 1, o alumínio afunda. Por quê? Porque a densidade é 2,7. É maior que a da água. Se eu jogar carvão na água, o carvão já não afunda. Por que não? Porque o carvão, a densidade é meio, é menor que a água, entendeu? Pau-brasil, que é um tipo de madeira, também não afunda na água. 0,4, então não afunda. Diamante vai afundar na água porque a densidade é maior. Ficou claro isso para vocês? Quanto maior, se o material é mais denso que a água, a tendência é ele afundar. Justamente porque a densidade é maior, a massa é maior, tá bom? Então, se a densidade é maior, a massa é maior, ele é mais pesado. Maior massa, mais pesado. Então, a tendência é ele ir para o fundo. Tá certo? E aí, para concluir essa parte da densidade, o líquido, a sua densidade de líquidos, ele é medida através de aparelhos chamados de densímetros. Olha só, esse aparelho comprido aqui, que você coloca dentro do líquido. Ele fica em pé nesse líquido. E ele tem uma parte graduada aqui, ó. Essa parte aqui que ela é milimetrada. Então, aonde o líquido bater nessa parte, que ele vai ficar, essa parte vai ficar para fora, é a densidade do líquido. É só ver onde o líquido está, qual nível está o líquido aqui. E como isso aqui é graduado, você vai ter a densidade do líquido, tá bom? Outra coisa importante, olha só, 2 líquidos misturados, água e óleo. O que acontece aqui? O óleo fica em cima. Motivo do óleo ficar em cima: o óleo é menos denso que a água, pessoal. A densidade do óleo é menor e a água é mais densa. Então, se a água é mais densa, o que é que vai acontecer? A água vai ficar embaixo. Sempre o mais denso vai ficar para baixo. Não esquecer, o mais denso fica embaixo, tá certo? Então, o óleo é menos denso e a água é mais densa, então fica assim. Aqui, outro experimento interessante, ó. Você bota um ovo, tá? Dentro da água sem sal, o que vai acontecer? O ovo, ele afunda, tá bom? Eu não lembro se isso aqui é um ovo cozido, ovo frito, cozido ou cru. Já não lembro esse detalhe, mas é só fazer o experimento para a gente saber. Então, o que acontece? Aqui, o ovo está no fundo,
porque ele é mais denso que a água, que essa água que está aqui, ó, só a água. Quando eu coloco sal na água, uma quantidade de sal, não é qualquer quantidade, tem que ver qual é a quantidade que se coloca, aí o ovo já vai flutuar. Por quê? Porque nesse caso a água com sal ficou mais densa que o ovo. Então o ovo ficou menos denso agora, né? Porque aumentou a densidade dessa água, tá certo? Então é isso que acontece. Então é importante você saber esse tipo de raciocínio, ok? Sobre a densidade. Então ou você aplica os cálculos, você faz os cálculos, ou você vai ter questões teóricas sobre a densidade, tá certo? Então isso é muito importante. Então concluímos o nosso curso de conceitos básicos de química. Agora é só fazer exercícios e fazer avaliações para analisar o seu aprendizado, o seu conhecimento.